Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa que faltava. Este programa mensal aqui neste perfil de Instagram. Também temos depois a oportunidade de ouvir este programa na plataforma Spotify. Vamos tê-lo, já temos lá os anteriores, também vamos ter este daqui a algumas horas, quando este terminar. Portanto, sejam muito bem-vindos a mais então uma conversa que faltava hoje, com um tema forte, sensível, com algum peso para quem passa por esta situação. Vamos abordar e falar sobre o suicídio, tudo aquilo que envolve esta questão, desde os sinais, como é que podemos identificar, até às pessoas que lidaram com este assunto com mais profundidade, como é que ultrapassaram, que ferramentas é que utilizaram para ultrapassar a perda e com essa experiência ajudar quem possa eventualmente estar desse lado a eventualmente passar pela mesma situação. Antes de mais e antes de continuarmos, durante estas semanas fui deixando nos stories do Instagram incentivos para deixarem dúvidas, para interagirem connosco. Houve algumas pessoas que deixaram. Quem já está aí desse lado a assistir e quem se juntar a nós pode fazê-lo também nos comentários, deixe dúvidas, deixe questões. Temos aqui pessoas que vão poder responder a todas as vossas dúvidas dentro daquilo também que é o conhecimento delas. Muito boa noite a vocês que estão aí desse lado, o Lai aqui à minha direita, a Joana aqui no meu canto inferior direito e a Inês mesmo por baixo de mim, pelo menos esta é a organização que eu tenho no meu ecrã. Boa noite a vocês, obrigado por mais uma vez estarem aqui, Lai e Joana, para esta conversa. Inês, obrigado por te juntares a nós neste programa. Vais ser uma das pessoas que vai contar a sua experiência. A Lai também posteriormente vai fazê-lo, também infelizmente passou pela mesma situação. E se calhar começávamos por aqui. Inês, o que é que tu nos podes dizer? Tu viveste também esta experiência na primeira pessoa, com um familiar muito próximo. Fala-nos sobre a tua experiência e como é que tu, a tua família, fizeram o luto e ultrapassaram esta questão. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, por estar aqui. É um assunto bastante complicado. Já vou começar um bocado emocional. Já estou um bocado emocionado, mas apesar de já terem passado quase 19 anos, ainda é um assunto que custa muito. Principalmente porque era o meu irmão, era uma pessoa, era um amigo. Era um amigo que eu tenho, que tenho e continuo a ter, que a gente ainda tem muitas conversas. Há 19 anos atrás, quando tudo aconteceu, eu não vou mentir, os meus pais sempre se disponibilizaram a nos dar ajuda, a ajudar que a gente quisesse. Eu não quis ajuda na altura. Eu ainda tinha 16 anos, se não me engano, 17 anos. Para mim era tudo... Havia muita dúvida no ar. Eu não tinha visto nada, nunca cheguei a ver nada, não é? Os meus pais tentaram me proteger e nunca me deixaram ver nada. Vi apenas, o meu irmão acabou por ser cremado a pedido dele, por isso o que eu vi foi uma pequena urna. E as dúvidas ficaram durante muitos anos. Era o meu irmão que lá estava, era o meu irmão que não estava, porque é que aconteceu, porque é que não aconteceu. As histórias daquele dia havia muitas dúvidas e eu não me apercebi que durante estes anos todos eu estava a viver nessa dúvida, estava a viver nessa ilusão, a achar que nada tinha passado um pesadelo. E fiquei assim anos. Eu era uma pessoa super alegre, era uma pessoa que adorava viver, adorava a vida e não tinha percebido tudo aquilo que eu gostava de fazer, eu tinha deixado de fazer. Até que
que um dia algo me leva à lei. Algo me levou à lei. Eu tinha um problema. Eu tinha que enfrentar aquilo que estava a sentir, porque eu acho que o meu medo grande era realmente assumir que tinha perdido o meu irmão e saber lidar com essa perda e aprender a viver com essa perda, porque realmente a vida continua e pronto. E o caminho meteu-me na lei e graças a Deus meteu-me na lei e falei muitas vezes com a lei ajudou-me imenso, foi um processo durante anos, não foi um processo de dias, não foi um processo de meses, foi um processo de anos, ainda está a ser um processo de anos, porque ainda é um assunto que me custa, há datas específicas que não me custam, o número de telefone continua gravado, aliás ainda sei de cor, por isso esta é a minha vivência como pessoa, não é? Como alguém que se passou por esta situação. Eu não sei se... Eu acho que vou não sei se alguém tem perguntas, se não tem perguntas, mas assim, a nível geral foi um pouco isto que aconteceu. Eu depois tenho a minha parte profissional, que sou enfermeira, e por muita pena minha, ainda lido com isto durante todos os dias, muitas vezes. Há alturas do ano em que, e cada vez são jovens, e quer dizer, não há idades. Aparece de tudo, aparece pessoas muito jovens, aparece pessoas de 50 e de 60 anos. Por isso é uma situação que está presente, está muito presente nas nossas vidas, mais do que deveria estar, não é? Claro. Inês, dentro daquilo que nos podes contar, que estás na disponibilidade também de contar, porque acredito que reviver estas coisas não seja fácil para quem passa por isso na primeira pessoa, mas hoje, passados estes 19 anos, o que é que motivou o teu irmão a levar esse caminho? Como é que, no fundo, o que é que ele estava, porquê é que ele estava a passar, ou pelo que é que ele estava a passar para ter esta atitude? Sabes que agora muito menos, mas infelizmente a sociedade ainda é muito fechada em relação a certos assuntos. E há 19 anos era bastante fechada. O meu irmão tinha vergonha dele mesmo, tinha vergonha dos sentimentos que ele sentia. Tinha vergonha de não ser aceito pela família, que é uma estupidez, mas tinha essa vergonha dele mesmo. E foi um dos motivos, não foi apenas o motivo, mas foi o grande motivo de ele ter feito o que fez. Pronto. Ele não assumia a sua sexualidade, ele tinha muita dificuldade em assumir a sua sexualidade, tinha muita dificuldade, ou ainda mais, em assumir pela família, devido também ao estatuto da família que tem, e esse foi um dos grandes motivos. Claro, houve mais, não é apenas o motivo, mas foi um dos motivos, sim. Graças a Deus, eu acho que a sociedade hoje em dia, passados 19 anos, está diferente, aceita mais. Ainda há muita gente que ainda vive em 30 anos atrás, mas graças a Deus cada vez se vê mais abertura a nível em relação a estes assuntos, a nível da sexualidade. Como é que eu hei de perguntar isto? Claro que ninguém percebeu os sinais, porque senão tinham ajudado. Mas agora, olhando para trás, percebes que ele tenha eventualmente dado alguns sinais de que isto iria acontecer, que iria ser esta atitude que ele ia tomar, ou foi algo que os apanhou a todos de surpresa, sendo claro que, obviamente, apanhou a toda a gente de surpresa, mas... O meu irmão era uma pessoa bastante inteligente, talvez inteligente demais, e isso é uma coisa que assusta muito, porque ele andava a ser seguido. Realmente
houve necessidade, os meus pais sentiram que ele precisava de apoio e que eles não iam conseguir, ou não estavam a conseguir dar o apoio que ele precisava. Ele estava a ser seguido, mas ele conseguia demonstrar aquilo, ele não conseguia ser, como é que eu hei de ser? Está-me a faltar um bocado a palavra, eu peço desculpa, isto já começa a faltar algumas palavras em português. Quando dizes que ele estava, desculpa só interromper, quando dizes que ele estava a ser seguido clinicamente, é isso? Clinicamente, sim. Estava numa psicóloga, estava a ser acompanhado, mas ele estava a conseguir dar a volta, a demonstrar aquilo que realmente não era. Aliás, eu lembro, eu vivia com o meu irmão na altura, só vivíamos os dois, estávamos a estudar os dois em Coimbra, e tínhamos lá um apartamento, vivíamos os dois juntos, e quando tudo aconteceu, os meus vizinhos sentiram culpa, porque nunca se aperceberam que o meu irmão não estava bem, porque ele era a pessoa social, era a pessoa que sorria, era a pessoa que conhecia toda a gente, ele ficava horas a falar com os vizinhos se fosse preciso. Por isso, os próprios vizinhos sentiram que não tinham feito tudo. Por isso, para mim foi muito complicado, até porque eu sabia que o meu irmão não andava bem e eu, há uns dias atrás de tudo ter acontecido, eu tinha dito à minha mãe, não te preocupes, porque o meu irmão tinha entretanto desabafado comigo, eu sabia aquilo tudo que se estava a passar com ele e eu tinha dito, olha, não te preocupes, ele está bem, ele vai ficar bem. E 2 dias depois ele suicida-se. Por isso, os sinais, há sinais, claro que sim, e depois de conversas com amigos, ele não foi a primeira vez que ele tinha tentado, ele já tinha tentado, mas houve um acidente de automóvel, já tinha sido uma tentativa, pelos vistos, mas isto são coisas que depois se vêm a descobrir, que se vêm a saber, mas há sinais, mas é muito complicado, mas numa pessoa assim que consegue esconder tão bem de todos nós e de toda a gente, é muito complicado ver esses sinais. E eu sinto muita culpa própria, pensei que podia ter feito mais, claro. Mas eu só consegui ultrapassar tudo depois de ter pensado, não, eu não tive culpa. O meu irmão fez aquilo que decidiu por ele próprio. Fez aquilo que ele achava que naquela altura para ele era o melhor. Pronto. Eu só tenho que aceitar a decisão dele, como sempre aceitei qualquer uma das decisões que ele tomou na vida dele. Se eu concordo ou não com a decisão dele, isso é outra história, não é? Mas eu sou irmã dele, eu amo o meu irmão, por isso a decisão que ele tomou naquele dia, eu aceito. Eu aprendi a aceitar e só assim é que eu consigo também viver a minha vida, não é? E de seguir com a minha vida. Porque eu fui sempre a menina do meu irmão, eu era a protegida do meu irmão. Ai, peço desculpa. Não, ele era mais velho. Por isso, ela era 3 anos mais velho, sim. Mas eu era a menina, ele protegia-me sempre. Nós temos mais uma irmã, ela é 9 anos mais velha que eu, pronto, 6 que o meu irmão. Mas era eu e o meu irmão. Aliás, os 2 últimos anos do meu irmão, dou graças a Deus, vivemos juntos. Que eu decidi ir para Coimbra estudar. Tu viveste essa situação em primeira mão, porque, como dizes, o teu irmão, vocês viviam juntos, portanto foste talvez a primeira pessoa a ter contacto com essa realidade, mas como é que foi para o resto da família, quando acredito que tenhas sido tu a ter essa difícil missão de contar a toda a gente, ou pelo menos à família mais chegada, como é que foi a reação, como é que foi o processo depois? Olha, eu acho que não fui eu a contar, eu acho que a família acabou por saber no dia até que ele se suicidou. Eu já não sei como, há coisas que não me lembro perfeitamente.
A família aceitou, claro que sim. A família, quando soube, a família já sabia, não é? Por assim dizer. Podia não ter encarado, podia nunca ter perguntado, podia nunca ter querido saber, não sei, mas toda a gente sabia, toda a gente conhecia, sabia perfeitamente. Por isso, quando tiveram a certeza, ou quando soube, povo, toda a gente, aliás, o funeral dele, estava muita gente amiga dele, não é? E hoje essas pessoas que lá estavam, os melhores amigos do meu irmão, são os meus melhores amigos. E a casa está aberta, a porta está sempre aberta para eles, claro que sim. Por isso, não, para a família não era um problema. Aliás, o problema era o meu irmão, era o que ele idealizava, aquilo que estava na cabeça dele, o status, se calhar, também. Para ele era um bocado vergonhoso. E o facto de depois não ser... Eu não estou aqui a meter culpas a ninguém, nem nada disso, mas ele depois não era amado, né? Ele vivia numa fantasia, num amor, e não era correspondido. E faltava-lhe esse apoio por trás, se calhar para enfrentar aquilo que ele achava que ia ser uma tempestade, que não era, ou que não ia ser, ou que poderia ser no início, mas que não ia ser um problema, claro que não. A família, graças a Deus, a família é muito forte nesse aspecto, né? E foi graças à família também que consegui superar, não é? Claro. Consegui superar. Joana, boa noite. Antes de passarmos à lei, já ouvimos aqui algumas coisas que podemos, que podes ajudar. Basicamente, há uma coisa que eu retive da experiência da Inês. O irmão dela estava a ser seguido clinicamente por uma psicóloga, à qual, por aquilo que eu percebi, mesmo a uma psicóloga, ele conseguiu, vamos dizer, enganar. Como é que tu olhas para este relato? O que é que te pareceu aquilo que eu viste aqui? Eu acreditando que conheças também a história da Inês, como acabámos de a conhecer agora. Antes de mais, boa noite. Já tinha dito e volto a reforçar e agradecer o convite. Respondendo diretamente à pergunta, efetivamente é uma das situações em acompanhamento que acaba por ser muito complicada de lidar para nós clínicos, mas uma das coisas que nós temos sempre bem determinadas, e isso a Inês também deve de saber, é que de alguma forma o processo é muito da autoria da própria pessoa que está em acompanhamento. E eu acredito, não é? A Inês disse que ele estava efetivamente a melhorar, mas quando nós lidamos com estas situações de vulnerabilidade, de perda, quando passamos por situações, porque efetivamente aqui a exclusão, a discriminação relativamente à identidade sexual acaba por ser uma situação de vulnerabilidade, não é? Em que as pessoas presenciam um sentimento de desespero, de vergonha interna, porque não podem expressar e ser aquilo que são. E muitas vezes até podem fazer progressos, mas o contexto social, o contexto onde estão inseridos, muitas vezes não fomenta a progressão aqui das melhorias. E o que me dá a entender, e a Inês aqui estava a falar do irmão, é que ele era muito para fora, ou seja, falava com os outros, dava bons conselhos, era isso que ainda há pouco estavas a dizer, que era muito social. No fundo, é aquela típica imagem da cara a sorrir para fora, mas triste para dentro. Ou seja, ele, e isto é muito comum, o facto de, mas era tão bem disposto, como estava tudo bem. A questão é que normalmente o estar bem para os outros é uma forma de calar o sofrimento interno, ok? Porque nestas situações em que há uma sobrecarga, não há uma luz ao fundo do túnel, as pessoas não se sentem capazes de ver uma solução para a vida delas. E o desespero fala tão alto, as pessoas não querem acabar com a vida, as pessoas querem acabar com o desespero e com a angústia.
que acaba por ser a maior tormenta e a incapacidade de visualizar ou procurar, porque mesmo que procure ajuda, não é rápida, não lhe tira aquele sofrimento. O que é que tira rápido o sofrimento? Apagar, ok? Por isso é muito neste sentido, a impotência, a incapacidade de ver uma solução, um sentido para a vida, e muitas vezes, no caso do técnico, é um trabalho que depois nós próprios, por isso é que os psicólogos também são aconselhados a ter acompanhamento. Porquê? Porque numa situação destas não é fácil, porque nós somos pessoas, também temos as nossas fragilidades e no fundo temos que depois também saber lidar, não é? Com aquelas questões que surgem, o que é que podemos fazer diferente, o que é que podemos fazer mais. Mas não nos podemos esquecer que a pessoa que estava ao nosso lado tinha de alguma forma uma condição vulnerável que não melhora do dia para a noite, que implica aqui uma envolvência a nível familiar contextual, ou seja, social e familiar, o próprio, e que é uma abordagem multifatorial, não é só da psicologia, é da medicina, da terapia complementar, da psiquiatria, de todos. Há uma abordagem, porquê? Porque é preciso uma grande rede de suporte. Mas neste caso, e isto leva àquelas questões das pessoas mais próximas de quem passa por esta situação, acabam sempre por se questionar como é que eu não vi, se calhar os sinais estavam todos lá, eu não estava atento. Se uma pessoa, se mesmo um psicólogo, como foi no caso do irmão da Inês, não conseguiu ver como é que ele estava ou identificar, ou melhor, vamos dizer de outra forma, ele conseguiu ludibriar de uma forma tão eficaz a ajuda clínica que estava a ter, como é que uma pessoa que não está por dentro da medicina conseguia o ajudar? Claro, eu acredito que o profissional tenha detectado. Porquê? Quando nós fazemos um diagnóstico e há aqui uma ideação suicida, nós temos sempre que tomar medidas. E se houver sinais de que vai acontecer em breve ou que pode até colocar terceiros em risco, nós somos obrigados a avisar as autoridades. Mas neste caso, o profissional deve ter detectado todos os sinais, as mudanças de comportamento, as declarações verbais, os sinais de desespero, de desesperança, a vergonha, a culpa, tudo isto faz parte do diagnóstico ou do diagnóstico da ideação suicida, ok? A questão é que mesmo em tratamento e mesmo trabalhando todos estes domínios, nós, quando começamos a trabalhar em consulta, não acabamos por extinguir tudo logo numa primeira 2 ou 3 consultas. Isto pode haver recaídas, ok? Ou seja, imagine que até ele estava, depois de haver aqui este diagnóstico, em que já há um planeamento, já há um testamento, há um isolamento social, alteração nos hábitos, por exemplo, insónias ou dormir excessivamente, os acidentes de viação, os pensamentos em se despistar com o carro, o consumo de álcool ou drogas, ou seja, este conjunto, ao servir para o diagnóstico de uma depressão major ou mesmo até outro quadro clínico como a esquizofrenia, a bipolaridade, com a ideação suicida, e sempre este pormenor, um quadro psicopatológico com ideação suicida, estes são os sinais e nós estamos a trabalhar neles, mas muitas vezes algum tipo de fator contextual, ok, de fator vulnerabilidade do contexto dessa pessoa pode ser um rastilho para que isso aconteça. Muitas vezes as pessoas estão em acompanhamento, têm recaídas, normalmente quem tem depressões crónicas, e isto pode acontecer numa recaída, que pode ser explicada também por fatores genéticos e biológicos, e aqui já falamos da parte neurológica, ok? Mas há pequenos sinais que se vão apercebendo, não é? Estas alterações de comportamento que são as mais fáceis de identificar. Consumo de álcool, de substâncias, o conduzir de forma imprudente, as alterações nos hábitos a nível do sono, do apetite, o isolamento social. Estes são alguns dos pormenores e mesmo até um discurso mais negativista, evidenciar algum desespero ou desesperança, ou ser já nem vale a pena, a vergonha ou a culpa, sentir-se sempre responsável por tudo. É muito importante que estes pequenos
estas pequenas alterações do comportamento e da atitude da pessoa sirvam para que os outros fiquem alerta para os ouvir, porque no fundo falar de suicídio não é o problema, até pode fazer o outro se sentir compreendido. Inês, olhando a esta distância temporal do que aconteceu, alguns destes exemplos que a Joana deu manifestaram-se no teu irmão, de certa forma, não digo iguais, mas ao longo deste tempo todo em que vocês tentam ultrapassar esta perda, identificaram naquela altura estes sinais? Não, sinceramente não. Não houve assim uma mudança radical nele que me levasse a pensar que iria fazer uma coisa destas, sinceramente. Talvez também não estava alerta para, pode ser por aí, não estaria alerta para, mas não me lembro assim de nada. A parte social, ele continuava social. Lá está, ela fala, a doutora Joana, fala aqui do álcool, ele era um jovem, não é? Eu tenho que ver aqui, ele tinha 18, 19 anos, 20 anos, era normal, ele gostava de sair à noite, ele gostava de beber. Se formos a pensar por aí, sim, havia mais, talvez essa mudança, mas ele sempre foi, eu conhecia assim, pronto. Uma pessoa mais noturna, se calhar se formos agora a ver, era um ponto, não sei, uma pessoa que vive mais para a noite do que para o dia, não é? Que se calhar se refugia mais na noite do que do dia. Poderá ser por aí, Joana? Depende, isto é muito subjetivo e muitas vezes nós vemos... Exatamente, pode haver, lá está, estas alterações podem existir, como não podem existir, isso é tudo podem ser expressado, o sofrimento pode ser expressado ou não. Se for expressado, há alteração visível. Se não for expressado, há mais uma alteração interior e muitas vezes há uma fuga, não é? Este sorriso, o ser demasiado focado no trabalho, nos outros, é uma fuga ao sofrimento e quando contacta com o sofrimento, como não o tolera, acaba por cometer. E nós já vimos um caso de uma figura pública, mas não vamos sequer falar disso. Lai, boa noite. Diz, Inês, diz. Olá. Pois, eu ia dizer, eu na altura tinham-me dito que as pessoas, quando cometem estes atos, não é na altura em que estão completamente em baixo, é na altura em que têm alguma força para o cometer. Eu não sei se é verdade ou não, se é por aí ou não, mas que não é quando eles estão completamente depressivos, pronto, por assim dizer. É a coragem no ato do desespero. São os dois. Mas tem que haver um desespero e uma angústia. Muito bem. Lai, boa noite. Obrigado mais uma vez por estares aqui connosco. Estiveste a ouvir aqui o testemunho de Inês, que já conhecias. Vais ter a oportunidade de também dar o teu daqui a alguns minutos. Antes disso, queria que falasses um pouquinho sobre como é que a Inês te chegou, como é que foi ajudar a Inês a ultrapassar. Eu se calhar, eu não quero... Isto também temos de ter aqui um pouquinho de tato com as palavras, mas se calhar ao fim de 19 anos a Inês provavelmente ainda não ultrapassou na totalidade, e é uma coisa que certamente enquanto ela for viva não vai ultrapassar, como tu também tens a tua história e a tua vivência, e dificilmente isto se esquece. Mas como é que se ameniza, como é que amenizaste a dor da Inês? Talvez seja a palavra mais certa. Olha, boa noite a todos, a vocês que estão desse lado e a estas três pessoas fantásticas que alinham nestas conversas comigo, dando o seu tempo e, neste caso, a Inês passando a sua história, porque a nossa história não se fala todos os dias,
fala-se quando necessário, mas é preciso ter coragem, estares aí, Inês. Agradeço o convite que te fizemos e tu teres aceite, porque o teu testemunho pode ser a forma de alguém estar alerta e pode ser também a forma de outros irmãos, outras pessoas olharem e que já passaram também por algo parecido, sentirem que a vida tem que continuar e de que é possível continuar. Por isso é que eu também estou aqui a falar na primeira pessoa hoje, e conhecer a Inês para mim foi um privilégio. Eu vejo sempre tudo de uma forma, se calhar diferente da maior parte das pessoas, é o que é, mas conheci a Inês precisamente pelo suicídio do irmão. Muitos de vocês já sabem aquilo que eu faço e há coisas que eu não sei explicar, e quando eu conheci a Inês, eu conheci o irmão também, porque eu não sabia nada sobre a história da Inês. Eu vi uma menina mulher, guerreira, mas com falta de algo, que ela precisava de validações, de respostas, precisava de que alguém que não a conhecesse de lado nenhum falasse daquela pessoa que ela tanto ama, porque vai amar eternamente. E realmente na nossa conversa foram trazidas situações, memórias, coisas que realmente a Lai não tinha como saber, e que para aquela alma sofredora que eu tinha à minha frente, para aquela pessoa que estava em sofrimento, ouvir determinadas coisas que eu não teria como saber, não tinha hipótese de saber, ser a verdade dela foi uma cura de alma. Foi uma aceitação de que realmente a parte física vai, mas é algo que vai prevalecer sempre. O amor com que aquelas palavras, as imagens com que aquelas palavras e as imagens que me foram chegando até mim, que de uma forma humana não tenho como explicar, e que eu ia passando à Inês, foi um bálsamo de vida, um bálsamo de verdade, um bálsamo de saber que aquela pessoa, que é o irmão que ela tanto ama, ela saber que ele estava a comunicar e que ele estava bem do outro lado, que ele tinha encontrado do outro lado aquilo que deste lado foi impossível, uma coisa muito simples com 3 palavras, que é paz. Que era a paz que a Inês também não tinha. E a Inês não sabia, mas a Inês estava a falar com uma pessoa que sabia a dor dela, num grau familiar diferente, mas eu consegui compreender também enquanto humano, enquanto humana, consegui compreender os sentimentos, as emoções, a culpa de se calhar que não fizemos tudo, mas a informação que o irmão me foi passando de uma forma que eu volto a dizer, não tenho como explicar, mas aconteceu, que a Inês é a prova disso, foi aquilo que a Inês precisava para dizer não, ele está bem, então agora é tempo de eu também ficar bem, e que nós na verdade vamos continuar lado a lado a vida toda, um de um lado, o outro do outro, mas o amor nunca se destrói, a energia ela existe, a vida vai para além da vida, e foi só uma escolha, foi o livre-arbítrio, ele usou o livre-arbítrio. Da mesma maneira que ajudou a Inês a usar o livre-arbítrio no sentido de ela continuar a caminhada dela para que do outro lado algo, para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam, está tudo certo também. O importante foi que aconteceu entre nós as duas, por isso eu só tenho que agradecer à Inês ter confiado em mim, agradeço à Inês ter-me trazido alguém tão especial que é o teu irmão, porque será sempre e é especial. Nós conhecemos-nos as duas fisicamente por causa dele, então acho que na vida nem na morte nada é em vão, há sempre uma razão e nós temos que ver só o lado positivo. Às vezes nós não encontramos a paz num lado e vamos encontrá-la no outro. Isto não quer dizer que o suicídio seja a solução. Não, o suicídio nunca é uma solução. É uma escolha, mas é uma escolha com consequências. Falando da minha pessoa, a minha mãe partiu em 2016, a minha mãe suicidou-se. Eu estava a trabalhar, eram 7 da noite, eu ia atender o último paciente, em que chamaram-me ao telefone, trabalhava numa herbanária também trabalhava numa herbanária na altura, em que aquilo que eu ouvi do outro lado foi: a tua mãe enforcou-se, matou-se. Que vocês nunca vivam isto, que vocês nunca sintam isto, porque
é duro demais. Eu só disse, eu não devo ter ouvido bem, isto não é verdade, isto não é verdade, isto não é... Eu só sabia dizer isto não é verdade. Isto não é verdade. Porque a minha mãe, a São, aquela lourinha maravilhosa, é para mim a pessoa, e continua a ser, porque ela só está do outro lado, continua a ser aquela pessoa, a pessoa mais forte que eu conheci até hoje. Aquela pessoa que nunca tinha problemas, aquela pessoa que ajudava toda a gente, aquela pessoa que se eu dizia assim, mãe, hoje não posso ir aí, filha, não há problemas, eu quero é que tu estejas bem, eu quero que tu e as tuas filhas estejam bem. Minha mãe estava sempre bem, sempre bem, por isso aquilo que eu ouvi ao telefone deveria ser uma chamada que não era para mim, mas foi a minha realidade. A minha mãe enforcou-se na casa dela. Como devem calcular, eu entrei em estado de choque, não é? Porque eu comecei a ver tudo projetado na parede da Herbanária, eu vi o que aconteceu, não me perguntem como. Tive uma pessoa ao meu lado, que foi a Débora, que era a última pessoa que eu ia atender, ela só me disse assim, Laia, acredita no que és, vê tudo, ouve tudo e faz aquilo que tu achas que tens que fazer. Claro, quando meu marido veio me buscar, não é? Fomos para lá, já estava lá a polícia, tudo isso faz parte. E eu vi o corpo da minha mãe já no chão. A pergunta que eu fiz, que eu acho que toda a gente faz é: mãezinha, porquê? Porquê? Foram esses porquês que também trouxeram a Inês até mim. Por isso eu consegui compreendê-la na perfeição, porque eu também fiz isso à minha mãe. Porquê que tu fizeste isto, mãe? Onde é que eu falhei? Onde é que nós falhamos? A culpa vem sempre nestas situações. Nós não fizemos com certeza aquilo que tu precisavas, nós não vimos, mas o que é que nós não vimos? O que é que falhou do nosso lado? Já não havia nada a fazer. Aí eu percebi que eu tinha ficado órfã. Eu estou a falar da minha mãe porque eu já tinha perdido meu pai. E quando nós perdemos aqueles que estão atrás de nós, que são os nossos pais, eu não sei se acontece isso com os outros, mas aconteceu isso comigo. Eu sentia que atrás de mim eu já não tinha ninguém. Senti que tinha alguém ao meu lado, que é o meu marido, e senti que à minha frente eu tinha as minhas filhas, que eu tinha que continuar. A pergunta foi: como é que se continua com isto? Então aí, acreditando naqueles que me vão ouvir ou não, está tudo certo, para mim está sempre tudo certo. A minha parte espiritual foi muito importante, mesmo muito importante, porque foi graças a isso que eu consegui também superar muitas coisas. Então eu tive que viver o meu luto. Fizemos o funeral à minha mãe, enalteci a minha mãe. Foi quando eu escrevi e dei origem ao meu segundo livro, Os 5 Pilares de um Coração Puro, porque a minha mãe foi isso. A minha mãe foi aquela pessoa que soube perdoar em vida. A minha mãe era aquela pessoa que quando fazia alguma coisa menos correta, ela se arrependia, pedia perdão, por isso ela só podia estar num sítio bom. A minha mãe foi aquela pessoa que deu amor a vida toda. A minha mãe era aquela pessoa mais humilde que eu conheci. Ela tinha tudo para estar naquele em que eu acredito, no mundo melhor. Então foi nesses valores todos, na força da minha família, na força das minhas filhas, na força do meu marido, naquela família mais chegada, na força dos amigos, que é muito importante, e acima de tudo, nos valores que os meus pais sempre me deram. Eu tinha que fazer jus aos valores que eles me deram. Eu tinha que ser o orgulho que eles sempre tiveram em mim. Eu tinha que fazer valer que aquele sangue que me corria nas veias era o sangue da São e o sangue de João. Eu já não tinha nenhum deles. E o meu irmão estava lá fora. Foi violento, se calhar mais que isso, mas foi passado com resiliência. Foi passado com honra, foi passado com amor. Nunca apontamos o dedo à minha mãe, nunca. Aceitamos o livre-arbítrio dela.
a minha mãe realmente, ali ao médico, ela nunca queria que ninguém fosse com ela ao médico. E nós começámos a achar que havia ali qualquer coisa que não estava bem com a ação. Eu cheguei a levar a minha mãe a um psiquiatra e o psiquiatra disse, 2 dias antes disto acontecer, a sua mãe é uma pessoa que sabe muito bem aquilo que quer, ela está bem. Eu fiquei tranquila. Só que a minha mãe escondia uma dor muito grande dentro dela. Uma dor que às vezes se mistura com vergonha. Uma dor de não querer chorar à frente dos outros. Uma necessidade de se mostrar forte, como tantas outras pessoas o fazem. Mas havia lá uma dor que ninguém conseguiu perceber. E a dor, eu acredito que uma pessoa que comete suicídio, ela não é covarde, não. A dor é demasiado. Ela só se querem libertar da dor. Por isso, o luto que eu fiz foi honrar tudo aquilo que a minha mãe me tinha feito por mim, honrar todos os ensinamentos que meus pais me deram, ir buscar todas as memórias que a minha mãe me deu positivas, todas, ir buscar as memórias dela, da minha mãe e do meu pai com as minhas filhas, com as netas, e saber que eu era quem estava agora, eu e o meu marido éramos aqueles que estavam atrás das nossas filhas. Eu tinha que lhes mostrar a elas que eu era capaz, que nós íamos ultrapassar, mas em muitas alturas foram elas que mostraram a mim de que, mãe, a avó é forte, mãe, e nós em casa é sempre, olha, a avó gosta disto, o avô gosta daquilo. Nós falamos dos 4 que já partiram, mas falando do suicídio da minha mãe, nós falamos, nós honramos, nós brincamos com a ação. A ação faz parte de nós, a ação é o nosso amor, a ação é o nosso orgulho, porque quem me conhece muito bem, apesar de eu trabalhar com hipnose e com inteligência artificial e todas essas coisas, eu sou terapeuta holística e nasci com algo que eu realmente não sei explicar e que a minha mãe me deixou crescer na minha natureza. E graças a essa natureza que ela me deixou ser, a minha espiritualidade, ela existe e faz com que eu conseguisse encontrar o conforto e respostas, como a Inês encontrou para ela, eu também tive essas respostas dentro de mim que eu precisava delas para avançar. E a partir do momento em que a minha mãe se suicidou, faz este ano 9 anos, quantas pessoas que já perderam pessoas vêm ter comigo, quantas pessoas que se tentam suicidar vêm ter comigo, quantas? Algo lá em cima também nos liga, não é? Então, quando a ciência se une à espiritualidade, falando aqui da Inês e falando de mim, isto não se esquece, nós não podemos esquecer uma coisa destas, nós aprendemos a viver, aprendemos a perdoar-nos a nós, porque se às vezes existir alguma culpa dentro de nós, é importante que a gente faça o nosso perdão, porque simplesmente somos humanos, é importante perdoar ao outro pela atitude dele e caminhar em frente, porque aconteça o que acontecer na vida, há uma coisa que é certa, ela continua sempre, não é? E o suicídio da minha mãe, reparem, eu estou a falar disto, não é como uma conversa de café, é algo muito sério, mas ele está ultrapassado para mim. E quando às vezes alguém está em consulta comigo e está desesperado, que ainda hoje ouvi isso, qualquer dia acabo com a minha vida e eu digo, parou, porque você está a falar para uma pessoa que a mãe fez isso. E aqueles que estão ao seu lado podem não ter a minha capacidade. E aquilo que você vai passar ao fazer isso, se calhar não é o melhor para si. Vamos encontrar soluções, vamos procurar ajuda, vamos ver o que é necessário. Por isso, o conselho que eu dou é, estejam atentos aos sinais, mas os sinais podem estar ou não estar. Minha mãe conseguiu enganar o psiquiatra. Nós temos que dar tempo àqueles que estão connosco, temos que passar mais tempo com eles, temos que viver mais para as pessoas e menos para as coisas, porque tudo caminha para a finitude. Devemos tirar mais partido da vida do que partido do dinheiro e das coisas, porque um dia tudo termina. Um dia tudo termina, um dia tudo cai no forno ou tudo vai para o buraco.
Estas são as duas verdades. E o suicídio, hoje em dia, cada vez mais, as pessoas cada vez mais são mais individualistas, são mais tecnológicas, são mais egoístas, são mais individualistas. A solidão está instalada. Quer nos jovens, que os pais não têm tempo aos filhos, quer nos idosos, que os filhos não têm tempo aos pais. Então, algo na nossa sociedade não está em equilíbrio. Por isso, é que já há alturas do ano em que o suicídio é mais elevado. Por isso é que cada vez mais nós vemos pessoas a suicidarem-se. Porquê? Porque todos nós fazemos parte desta sociedade e esta sociedade está doente. E quando alguém se suicida, pergunta-se logo que sinais. A questão aqui é o que é que nós fazemos para isso não acontecer? Não é? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu fiz esta pergunta. Olá, o que é que tu fizeste para que a tua mãe tomasse uma atitude destas? Ela não te pediu ajuda, tu não viste os sinais. Nestas alturas, nós fazemos estas perguntas, mas durante o tempo da vida, nós não vemos nada, absolutamente nada. Se o tempo voltasse para trás, que isso é impossível, não é? Há uma das coisas que eu mudaria, realmente, e estou a mudar isso já há muito tempo, posso-vos dizer que eu estou, ainda não consegui a 100%, mas estou a trabalhar nisso, que é ter mais tempo para ter tempo para aqueles que eu amo. Porque nós, se tivermos mais tempo, nós conseguimos doar-nos mais, receber mais e sofrer menos. Faz sentido? Então, se me perguntarem assim, tu estás bem resolvida em relação ao suicídio da tua mãe? Eu posso vos dizer sim, estou, porque dentro de mim eu não tenho dor. Dentro de mim eu não tenho culpa. Eu dentro de mim sinto paz. A mesma paz que eu sinto que a minha mãe teve do outro lado. E acredito piamente que eu nunca passo por isso e que isso nunca me passe pela cabeça, porque ninguém está livre de nada. Mas acredito que a maior parte das pessoas, quando entrega a vida à morte, naquele milésimo de segundo, eu acredito que se as pessoas pudessem voltar para trás, elas voltavam para trás. Porque cometer o suicídio é ter coragem também. Não é um ato que eu vou enaltecer, não. É um ato só que eu compreendo. Mas é preciso ter coragem. E essa coragem, quando alguém está menos bem, quando isso passa na cabeça de alguém, aquilo que eu apelo de coração, apelo mesmo de coração, se esse pensamento está na vossa cabeça, demanda para mim, enquanto hipnoterapeuta, que vocês têm coragem. Então vamos usar essa coragem para agarrar a vida, para descobrir de que forma eu posso agarrar a minha vida, de que forma eu posso tirar esta dor que tenho dentro de mim. E não precisamos de ter vergonha quando não estamos bem, nós precisamos de chorar quando temos que chorar. Precisamos dizer estou uma merda se tiver uma merda. Desculpem falar mal, mas eu sou transmontana. Às vezes é preciso. Nós temos que ser reais, nós temos que ser verdadeiros. Nós não temos que ser bonecos que a nossa sociedade quer que a gente seja. Não, nós temos que ser humanos. Nós temos que viver as nossas emoções e os nossos sentimentos para que a gente não chegue a um patamar destes. E outra coisa que eu tenho vindo a observar é que muitas pessoas entram num desespero e numa dor muito grande porque a maior parte das pessoas vive a vida que os outros querem que elas vivam. Elas não vivem aquilo que elas querem viver, aquilo que elas nasceram para ser. Como o teu irmão, ele era apenas diferente. E se ele tivesse lutado pela diferença dele, tudo seria diferente. Nós vivemos numa sociedade, mas nós não temos que ser igual àquilo que nós vemos. Nós temos que ser nós. Nós na nossa autenticidade, que é uma das coisas que eu defendo.
E quanto mais palestras houver sobre isto, quanto mais as pessoas falarem sobre isto, quanto mais pessoas como nós derem a verdade, talvez alguém que esteja a pensar no suicídio pense assim, pá, se calhar eu tenho que mudar a minha vida, se calhar eu tenho que ser como eu quero ser, não aquilo que o outro espera que eu seja. Faz sentido para vocês? Faz muito. Então, quais são os sinais? Depende das pessoas. Pode haver aquelas pessoas que façam coisas efusivas, riam demasiado e não se riam tanto e ficam espalhafatosas, pode ser um dos sinais, que é ser ao contrário do normal. Pode ser aquelas pessoas que já não tenham vontade de tomar banho, que já não tomem banho com a mesma frequência, que deixam de se vestir da mesma forma, que durmam muito ou durmam pouco. Pode ser aquelas pessoas que entram por caminhos menos saudáveis, como álcool, drogas, comida, sexo, jogos. Ou pode não ser nada disto, a minha mãe não foi nada disto. Eu não posso esquecer que ela enganou uma psiquiatra. Então significa que nós, se calhar, temos que ser mais humanos, temos que estar mais tempo, temos que falar, se calhar, mais uns com os outros, temos que desabafar mais uns com os outros, temos que nos abraçar mais uns aos outros. Eu falo isto de família. A família deve ser mais família. E aceitar o outro na sua diferença e está tudo bem. Porque viver com o peso de um suicídio mal resolvido dentro de nós é sinal de doenças lá à frente. E é sinal, também sou consteladora familiar, e é sinal de um peso muito pesado que vai ficar para as gerações que vão à frente. Então tudo deve ser trabalhado, Inês, como nós fizemos com o teu irmão. Repara que ele até te deu o valor da consulta que tu me has dado. Te lembras disso? Lembro-me. Isto é engraçável. Então, quando nós abrimos a mente, quando nós nos permitimos sentir com o nosso coração, quando nós deixamos algo tão divino chegar a nós e o outro lado nos diz determinadas coisas, é aquilo que a minha alma precisou para que a alma da Inês dissesse, não, agora é a minha vez de viver, eu vou viver porque o meu irmão está bem. Comigo foi igual em relação à minha mãe. Se todos têm esta possibilidade, se calhar não. Se calhar não, e também é muito importante que dentro da espiritualidade haja honestidade, não é? Porque nós estamos a falar de suicídio, estamos a falar de algo relacionado à saúde mental, mas eu também falo da espiritualidade porque onde eu estou, eu sou assim, não é? E a mim ajudou-me a ultrapassar isto tudo. De uma forma leve, de uma forma consciente, de uma forma digna, com o amor da minha família, das minhas filhas, dos genros, do meu irmão, do meu marido, da família mais próxima, dos amigos que são aquela família que nós também acolhemos, e é a forma que eu penso, que sinto que o suicídio é possível. Não esquecer, isso não se esquece, mas viver de forma tranquila, bem resolvido, porque eu aceitei a escolha da minha mãe. Se para ela foi o melhor, eu só tenho que aceitar enquanto filha, com todo o amor que tenho pela minha mãe. Como a Inês disse muito bem, se concordo ou não é outra coisa, mas dentro de mim há aceitação, porque a aceitação é o caminho para a libertação de qualquer dor dentro de nós, incluindo libertar a outra alma, libertar a outra pessoa, aceitando a vida e a morte tal e qual a pessoa assim decidiu. Alguma pergunta? E a questionar a Inês se ela teve essa aceitação depois de teres cruzado com a lei, ou se já antes tinhas trabalhado nessa aceitação, ou viveste com algum sentimento de culpa durante todo este tempo? Até acontecer a lei, foi o que eu disse um bocado há bocado. Eu ao deixar de fazer tudo aquilo que gostava de fazer, estava-me indiretamente a prejudicar também a mim, não é?
E eu tinha muitas dúvidas, eu queria muitas respostas, eu tinha muitas perguntas, porque havia muita pergunta que não tinha resposta, e eu não estava a aceitar, até conhecer a Lai, não. O conhecer a Lai foi o meu caminho para a minha cura. Foi o primeiro passo para a minha cura, para a minha libertação, sim. Mas eu vou ser sincera, eu não tinha noção que eu estava num caminho assim tão escuro, por assim dizer. Eu apenas estava a sobreviver, eu não estava a viver. Eu não tinha essa noção, até que tive com a Lai, até que foi todo um processo, não foi a primeira vez que tive com a Lai, foi todo aquele processo, todos estes anos com a Lai, mas aquele primeiro ano de certeza absoluta, demonstrou que realmente eu tinha que mudar a minha vida, não é? Eu também tinha que aceitar todo este processo, toda a situação com o meu irmão, porque eu sentia muita culpa. Eu achava que grande parte era a minha culpa também, não é? E tive muitos anos assim, sim. E não deseja a ninguém, porque realmente é uma dor muito forte, é uma dor muito grande. E que toda a gente tem aqui uma pessoa lá na vida que ajude. Oh, meu Deus. Pode não ser esta live, mas que tenha uma luz. Tenho aqui uma pessoa que diz assim, a Ivone Batista, foi a luz ao fundo do túnel. A Ivone é um ser humano muito especial. A Ivone viveu muito de perto situações em relação à minha mãe, mesmo. Nós vivemos coisas incríveis em relação à minha mãe e posso-vos dizer que são estas pessoas também que tenho na minha vida, que terei sempre na minha vida, a Inês e a Ivone, de quem eu estou a falar, que suavizou muitas vezes pela comunicação que era estabelecida com o outro lado, acreditem vocês ou não nestas coisas, está tudo certo, que me trouxe toda a informação que eu necessitava até para vender a casa da minha mãe, a forma como as coisas tinham que ser feitas, ajudou-me a compreender que há um mundo paralelo que existe, porque tudo batia tão certo, era impossível não ser algo tão divino. Por isso é que a Ivone diz aqui, foi a luz ao fundo do túnel. Outra coisa que eu aconselho é que quando alguém parte, seja de que forma for, neste caso falando de suicídio, quando nós temos que chorar, nós temos que chorar, nós temos que fazer o nosso luto. Nós não temos de fazer de conta que está bem, não, nós temos que chorar, libertar a nossa dor para depois entrar na compreensão e na cura interior que é necessário, enquanto ser humano. Caso contrário, nós vamos camuflar coisas. E lá à frente nós vamos ficar doentes. E lá à frente nós podemos entrar numa depressão. E lá à frente nós podemos cometer também algo menos positivo. A dor existe, é para ser vivida e depois ultrapassada. Porque aconteça o que acontecer, a vida é essa, continua sempre. E a minha sozinha está sempre ao meu lado. Joana, nós estamos aqui com mais de 1 hora de programa, vamos certamente caminhando para o fim também desta live. Tivemos aqui 2 testemunhos fortes sobre o mesmo tema. Há aqui uma coisa comum, e era nesse sentido que te queria questionar. Se para o profissional clínico foi difícil ou até nos 2 casos impossível identificar estes estados, e isto vai de encontro àqueles incentivos que eu fui deixando ao longo das semanas para as pessoas participarem e deixarem dúvidas e questões aqui, e as dúvidas e questões que mais foram surgindo foram precisamente estas, identificar sinais. Se mesmo para os profissionais clínicos foi difícil ou até impossível identificá-los, como é que uma pessoa que não é um profissional clínico, que é apenas um familiar, pode identificar e ver que algo não está bem, isto tendo em conta tudo aquilo que é a correria da vida hoje em dia, que muitas vezes nos desfoca daquilo que é importante? Repara, nós não vamos viver na sombra do medo e não vamos andar aqui à procura dos sinais agora em cada... Imagina, estamos agora a falar com algum familiar, com um amigo, não vamos estar a... Será que ele
calma, ele hoje dormiu até mais tarde, ele deixou de sair de casa há uma semana. Não vamos também chegar a esse ponto, ok? Aquilo que nós temos que fazer foi o que a Lara nos disse agora, é passar mais tempo de qualidade que os nossos. Quando nós estamos, nós vamos começar a perceber o que é que do outro lado, e atenção, eu com isto não estou a dizer que não possa acontecer, mesmo que as pessoas passem tempo de qualidade, porque lá está, há um sofrimento mascarado e aquela pessoa pode optar por não o expressar, por guardá-lo para ela, como se calhar fez a donação, que é guardá-lo para ela, não expressá-lo para ninguém, proteger os outros todos e só lhes dar o amor, que era isso que ela tinha que pagar porque ela não queria dar dor, ok? Então, no fundo, nós temos é que passar tempo. E quando nós passamos tempo e conhecemos o outro e temos os valores corretos nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos, nós vamos conseguindo perceber algumas pequenas alterações, algum pequeno alerta. E há uma coisa muito importante, a empatia, o ouvir sem julgar, o aceitar a realidade do outro, o calçar o sapato do outro e fazê-lo sentir-se compreendido sempre, independentemente se está feliz, se está triste, se está com raiva, se está apático, em qualquer estado emocional que nós convivamos com outra pessoa, nós devemos aceitá-la e compreendê-la, porque isso vai fazer com que a ligação seja na base da empatia. E quando as pessoas se sentem totalmente compreendidas, é mais fácil expressar, não é? Imagino, e isto pode acontecer e isto é sempre uma possibilidade, depende de pessoa para pessoa, dos fatores de personalidade. Agora, é muito difícil às vezes encarar e ver aqui estes pequenos sinais. Mas acima de tudo, como é que nós podemos detectar estando perto? E se estiver perto, se nós estivermos perto e conseguimos ver algum pormenor, tudo bem. Ou podemos estar perto e não conseguir ver nada, porque depende muito também da outra pessoa. Claro. Olhando aqui na perspectiva da Inês e na perspectiva da Lai, embora as reações tivessem sido ligeiramente diferentes, a Inês percebeu que não estava bem quando percebeu que deixou de fazer aquilo que mais gostava. A Lai certamente terá questionado muita coisa dentro de si pelo facto de não ter percebido. Como é que os que ficam e que passaram por esta situação podem ultrapassá-la de uma forma mais ou menos que não deixe marcas, por assim dizer? E volto a dizer, eu acho que já disse isto há pouco. Espera aí, eu não sei se a pergunta era para mim ou não, mas deixem-me só dizer isto. Era para ti. Fazer aqui um bocadinho o que a Lai nos disse. Nós temos que viver a dor para depois levantar e caminhar. Muito bem. Já terminei. Não sei se mais algo. A Lai disse certo? Não percebi. Ias falar, não ias? Sim, ia dizer que gosto muito de ti. Eu não sei, eu achei que o Johnny estava a fazer a pergunta para mim, por isso é que eu ia responder exatamente aquilo que tinhas dito, que era viver a dor Sim, e levantar sim. e caminhar. Sim, há aqui uma particularidade que eu penso que deve ser importante partilhar. Quando isto aconteceu à minha mãe, eu já trabalhava na área em que estou a trabalhar. O que fez com que, por isso é que eu disse que é muito importante chorar a dor, viver, viver o que tivermos que viver, porque foi isso que eu fiz, eu já trabalhava nesta área que estou a trabalhar, significa que eu trabalho com pessoas. Então, quando isso aconteceu à minha mãe, eu senti que eu tinha que desistir de todo o meu trabalho. Porque se eu não ajudei a pessoa mais importante da minha vida, não é? Para além das minhas filhas e do meu marido, a minha mãe é a minha base. Se eu não a ajudei, mas que raio de terapeuta era eu? Eu fiz esta questão. Eu decidi deixar de trabalhar, porque então eu tinha alguém à minha frente que se tinha suicidado e eu não tinha conseguido perceber nada, mas que terapeuta é que era? Eu era. Essa foi a minha culpa. Então eu decidi que eu não ia trabalhar mais com ninguém, porque se eu não ajudei a pessoa mais importante, que raio andava eu a fazer? Eu chorei, pensei sobre isso. E tive uma família fantástica. E tive algo do outro lado que também me chamou à razão. Que é,
há coisas nesta vida que nós não vamos poder ajudar toda a gente. Nós não vamos poder salvar toda a gente. E que aquilo que eu estava a passar, fosse qual fosse a razão, eu tinha que passar aquilo com muita nobreza, porque aquilo ia-me ajudar a ter capacidades emocionais, capacidades espirituais, resiliência, para eu conseguir superar e mostrar ao outro ser humano que era possível caminhar em frente e que era possível ajudar aquela alma que tinha cometido suicídio. Eu podia fazer tudo diferente e foi isso que eu fiz. Com o amor da minha família, com o apoio da minha família, eu agarrei aquilo que eu era e sei que aí a minha espiritualidade aumentou de uma forma que eu não sei explicar. Eu sei que aquilo que eu era, eu comecei a ter mais. Eu sei que a força que eu tinha, eu comecei a ter mais. Eu sei que a resiliência que eu tinha, eu comecei a ter mais. Mas antes disso eu tive que chorar, eu tive que gritar, eu tive que esmiuçar a minha dor para depois aceitar, levantar a cabeça, sentir que eu sou só humana, que eu não tive culpa, que eu fiz o melhor que eu sabia dentro da minha humanidade e que o meu amor pela minha mãe é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que eu compreendo e aceito a escolha dela e que por amor eu espio a minha dor e por amor eu liberto a dor da minha mãe. E foi isso que me ajudou a ser o que eu hoje sou. Quando alguém está nesta situação, eu dou-lhe toda a força que eu posso, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu tenho, eu dou o melhor para que aquela pessoa consiga atingir o patamar nesta vida que eu sinto em relação a isso. Que eu sei, Inês, que tu estás no caminho, tu nunca vais esquecer o teu irmão, porque não tens que esquecer, senão ele lembra-se, senão ele vem aí e mete-se contigo. Não tens que o esquecer, tens que o amar pela escolha dele, tens que falar com ele como falamos agora uns com os outros. Nós temos que falar com aqueles que partiram da mesma maneira que falamos com os vivos aqui. Eles só estão num plano diferente, num aspecto diferente, de uma forma diferente, está tudo bem. Mas isso ajuda-nos a enaltecer-nos e ajuda a que aquilo que eu chamo de amor, aquela corrente forte, passe de um lado para o outro e deste lado seja mais leve a caminhada. E o outro lado nos possa ajudar como nos ajuda sempre da forma que lhes é possível também, não é? Com todo o respeito por todos os técnicos de saúde que possam estar a ouvir, psicólogos e afins, com todo o respeito por quem não acredita em nada, esta é a minha verdade e eu não escondo quem sou. É a minha autenticidade e graças a esta autenticidade eu hoje consigo ser o que sou, viver da forma que vivo, ter o prazer de ter conhecido o irmão o irmão da Inês, eu conheci o teu irmão contigo e não fugimos de nenhum hospital psiquiátrico e está tudo certo. Reparem que nós as duas que passamos pelo suicídio de pessoas que amamos, a minha mãe e a Inês, o irmão, nós estamos a sorrir, nós estamos a falar deles, nós estamos a falar com esta leveza e isto sim é sinal de que nós estamos no caminho, Inês, e que a dor deu lugar ao amor, que o desespero deu lugar à resiliência e que o nosso exemplo, de alguma forma, seja o exemplo para outras pessoas poderem pelo menos sentir que se alguém consegue caminhar, então eu também vou poder caminhar. Posso dizer mais uma coisa? Sim. Eu acho que o suicídio ainda é um bocado um assunto tabu. Há muita gente que ainda não assume que o familiar cometeu suicídio, não é? E eu acho que é preciso aqui também um bocado que as pessoas falem mais abertamente, que falem, aconteceu, pronto, suicidou-se, só assim é que elas vão conseguir, porque eu também tentei esconder, eu não vou mentir, eu também tentei esconder que o meu irmão não tinha sido por acidente ou por uma coisa qualquer, mas assim, não vamos conseguir curar-nos a nós próprios, mentindo, porque só nos estamos a mentir a nós. Sim. E o suicídio tem que deixar de ser o tabu que ainda é. Sim. E obrigada, Johnny, por este dia, por esta ideia fantástica de falar e realmente tem que ser um assunto que tem que ser mais falado, que as pessoas têm que participar mais. E tem que deixar de ter vergonha de participar também. Sim. Eu acho que relativamente a isto que disseste é mesmo esta última palavra que fica, mesmo
Normalmente nós dizemos que as pessoas se suicidam porque têm vergonha disto ou daquilo, e depois também há a vergonha das pessoas que ficam, da família, dos mais próximos, em assumir que foi isso que aconteceu, porque provavelmente as pessoas vão pensar, e lá está, nós estamos sempre a pensar no que é que os outros vão pensar, que foi um fraco, que não teve o apoio, quando se calhar não foi isso que aconteceu, e não é vergonha nenhuma, há que apenas aceitar e tentar seguir em frente da melhor forma possível. Acho que é isso. Não sei se alguma de vocês quer acrescentar alguma coisa, Joana, Inês, Lai. Hoje a Lai aqui na condição de convidada para contar a sua história, Inês também aqui uma grande convidada, uma grande coragem, que foi das duas, como foi dito aí nos comentários também, em partilharem esta história, estas histórias, as vossas histórias, aqui com esta audiência. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, deixar alguma mensagem. Olha, eu queria dizer o seguinte, que é, aqueles que sofrem em silêncio, que parem, olhem para a vida que eles têm e vejam, acima de tudo, o que é que eles precisam deixar para trás, o que é que eles têm que mudar, e que peçam ajuda, porque há uma coisa que é única, é aquilo que se chama de vida. Por isso, agarrem a vossa vida com unhas e dentes, vivam-na da melhor forma que vocês puderem. Se precisarem de ajuda, peçam-na, não tenham vergonha, e se tiverem que dar um murro na mesa, façam isso. Se tiverem que mudar alguma coisa, façam isso, porque ninguém vive a vida por vocês. Por favor, sejam felizes, e feliz para mim é ter paz. Um bem-aja por tudo. Inês. Eu acho que a Lai acabou de dizer tudo, não é? Eu acho que, por favor, permitam-se viver, porque a vida é linda demais. Não falta, não é? No fundo, permitam-se ser, e não só para as pessoas que estão em sofrimento, mas também para as famílias. Pedir ajuda, nós temos os números públicos, que é o 112 para casos de emergência, e para a linha de saúde, para a linha psicológica do SNS 24, que é o 808 24 24 24. É importante que muitas vezes em atos de desespero nós não temos uma urgência que nos acolha na ala de psiquiatria, muitas vezes nem sempre é possível, um consultório aberto, então estes números podem às vezes ajudar ou salvar num momento de maior agonia. E é importante cada ser individual fazer esta introspeção, perceber efetivamente, como a Lai disse, aquilo que aqui dentro dói, aquilo que querem deixar para trás, e acima de tudo permitirem-se ser. E às famílias que ficam, ou que estão em sofrimento porque não conseguem ajudar quem também vem sofrer, também procurem, porque há ajuda para vocês. Por isso sim, palavras-chave é pedir ajuda, como diz a Ivone. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado a vocês três por estarem aqui, principalmente à Inês e à Lai, como já disse há pouco, pela coragem na partilha das suas histórias. A ti, Joana, pelo acrescento que dás com a tua visão da psicologia sobre estes temas. Acho que isto, se não é serviço público, é quase serviço público. A quem esteve desse lado, obrigado também por assistirem, por estarem aí connosco, por interagirem, e marcamos encontro para o próximo mês com outro tema a divulgar brevemente. Logo veremos se aqui no Instagram ou se regressaremos ao YouTube, tendo em conta às vezes alguns dos constrangimentos que é para arrancar este programa, dia 2 de Abril, que é a data que já está ali estipulada, portanto é sempre a primeira quarta-feira de cada mês, portanto a próxima é dia 2 de Abril, por isso cá estaremos ao longo destas semanas. Vamos divulgando o próximo tema e o local onde será feita esta live. Muito obrigada a vocês e muito obrigada a quem esteve aí desse lado. Um bom resto de noite de quarta-feira e até ao próximo mês. Bem, Boa noite.